Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que carinhosamente acompanha os nossos episódios, as nossas entrevistas por aqui. Eu só entrevisto os melhores, entrevistas com propósito, intencionais, inteligentes e com a minha assinatura só tem aqui no Diálogo 360. Aproveita, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, porque sempre tem alguém que precisa da informação que está aqui dentro desse vídeo. Hoje a gente vai falar de saúde dos olhos e como os nossos olhos e a nossa visão pode envelhecer também. Quem tira as nossas dúvidas, nosso convidado é o médico oftalmologista, Dr. Paulo Zantucci. Doutor, obrigada por ter vindo, que alegria te receber aqui, obrigada por apoiar o diálogo. Denise, eu quero agradecer, para mim é um enorme prazer estar aqui, uma honra, inclusive, né, participar do seu programa, que já é um sucesso. E eu me sinto honrado de estar aqui, de verdade. Muito obrigado. Espero que você se sinta em casa, que fique à vontade e que a gente possa passar essa informação para quem nos assiste, né? Com esse vídeo a gente consegue chegar a várias pessoas na casa delas, nas TVs, nos dispositivos móveis também, né? Vamos falar de saúde ocular, dos nossos olhos, então. A nossa visão, os nossos olhos também envelhecem? Qual é esse processo? Sem dúvida, excelente pergunta. Os olhos envelhecem, né? Como o organismo, de uma forma geral, os olhos vão envelhecendo. E eu acho que tem alguns sinais um pouco marcantes do envelhecimento ocular. Talvez o primeiro deles seja a famosa dificuldade de enxergar para perto, né? Que 90% da população vai ter em algum momento da vida. A gente coloca os 40 anos como um ponto marcante, mas nem para todos vai ser aos 40. Quem tiver, por exemplo, um pouquinho de miopia, tem essa vantagem de retardar a deficiência da visão de perto. Mas acho que esse talvez seja um dos principais sinais, que é o aparecimento da presbiopia, que, de uma forma geral, 100% da população vai ter isso em alguma época, né? Mas tem outras coisas, inclusive na retina, nós podemos ver sinais de envelhecimento ocular, um ressecamento da parte externa, um aparecimento de um olho seco relacionado a questões hormonais. Então tem vários sinaizinhos aí que podem aparecer. Agora, me corrija se eu estiver errada, mas quando o assunto é a saúde ocular e a nossa frequência, a rotina com o médico oftalmologista, acaba tendo vantagem quem já tem uma condição ali de visão de algum jeito problemática. Então, se a pessoa tem miopia, ela vai mais ao oftalmologista, porque inevitavelmente, ou na maior parte das vezes, os óculos vão parar de servir, né? Então, aumentou o grau. Você tem que ir pro oftalmo. Como é que você vai saber que grau que tá? Né? Então, você tem que ir ao médico. E a ideia é que a gente vá ao médico, né? Então, as óticas funcionam depois que a gente já tem a prescrição dos óculos, né? Então, vamos partir daí que a gente vai para o médico, e o médico, além de ver se os óculos estão bons, né? Também faz toda a parte da saúde ocular. Na verdade, a gente vai querendo trocar os óculos, tô precisando trocar um par de óculos, e volta com um check-up oftalmológico, né? Eu acho que você brilhantemente tocou em alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto, eu acho que é realmente isso. Quem tem algum problema nos olhos, de grau que seja, está mais próximo do oftalmologista. Então, eu acho que esse paciente, nós detectamos com mais facilidade qualquer outro problema que venha acompanhado, como uma retinopatia, alguma outra coisa. Então, esse acho que é o primeiro ponto, você tem razão. Tem pessoas que vão ao oftalmo a primeira vez com 50, 60 anos e muitas vezes já têm alguma condição ocular mais séria. Principalmente pacientes que passam, por exemplo, em consultas que não são com médicos. Isso acontece, não deveria, mas eventualmente acontece, e nessa questão acabam passando doenças silenciosas como o glaucoma, por exemplo. É uma das alterações que podem facilmente não ser percebidas, uma retinose pigmentar, alguma doença genética, uma retinopatia diabética, são condições que
o médico ele é capaz de fazer o diagnóstico, né? E um terceiro ponto também, que o exame oftalmológico ele é tão importante que às vezes através deles, do exame oftalmológico, como aconteceu comigo com uma paciente que eu tratei hoje, eu fiz um tratamento com medicação intraocular hoje numa paciente, e o primeiro sinal de uma doença sistêmica dela, ou seja, uma alteração da pressão arterial, uma variação de pressão arterial, o primeiro sinal que ela teve foi uma trombose em uma veia da retina. Então ela apresentou, fez uma baixa de acuidade visual, eu detectei através da retina e falei, olha, tudo bem, nós vamos tratar o olho, mas você precisa fazer um check-up sistêmico. Ela foi ao cardiologista e foi detectado que ela estava com uma pressão arterial alta e ela fazia uma hipertensão durante a noite. E ela era totalmente silencioso isso. E à noite, enquanto ela dormia, a pressão arterial dela oscilava. E aí o cardiologista conseguiu detectar isso através de um mapa, né, que é aquele exame que você mede, afere a pressão durante 24 horas, fez o diagnóstico da hipertensão, está tratando e a paciente vai bem. Então, o olho e a retina, elas são muitas vezes um mapa, eles dão um sinal da saúde geral da pessoa, né? Então, acho que essa questão é legal. Eu acho lindo isso, né? Quando você consegue encontrar... Às vezes, se a pessoa fosse ao cardiologista sem levar essa informação, talvez ele não pedisse o mapa, não verificasse isso às 24 horas e não ia ver que ela estava fazendo uma hipertensão só à noite. Né? Então, possivelmente. Muito legal afinar isso, ter essa relação de confiança que é tão importante, né? Agora, eu comecei falando sobre a nossa rotina oftalmológica, como deve ser. Você falou que tem gente que vai ao oftalmologista pela primeira vez, já tem mais idade. As crianças devem ir ao oftalmologista, né? Então, primeiro que no hospital mesmo já faz o teste do olhinho, que não é feito por um oftalmo necessariamente, às vezes no hospital é feito por um pediatra, mas se daí já houver, nesse momento, já houver a possibilidade, já levar num oftalmo para fazer essa primeira avaliação. Então, assim, nasceu, já deveria passar com um profissional para fazer minimamente uma triagem e, tendo a condição, acompanhar isso de perto, né? Sim, 2 pontos legais. O teste do olhinho, algumas vezes a maioria das vezes ele é feito mesmo pelo pediatra, né? Pode eventualmente ser feito pelo oftalmo, e ele é importantíssimo, crucial, porque ele detecta algumas condições muito importantes, como a catarata congênita e até um retinoblastoma, alguma alteração tumoral que pode salvar a vida de uma pessoa, de um bebê, né? Então, o teste do olhinho ele é muito importante, e essa diretriz do primeiro exame, ela mudou um pouco. Antigamente, o que se orientava é que a criança deveria procurar o oftalmo durante o período escolar, né? Ou seja, quando ela começasse a ir para a escola. E hoje, você bem colocou que o primeiro exame geral com um oftalmopediatra, de preferência, ele é feito dentro do primeiro ano de vida já. Porque lá já é possível detectar alterações grosseiras de grau, um estrabismo latente e outras condições que, se você fizer uma detecção precoce, você consegue corrigir e não levar a nenhum prejuízo visual para essa criança mais para frente e para esse adulto que vai se formar sem nenhum prejuízo, uma diferença de grau muito grande de um olho para o outro, algo que vai atrapalhar a vida dele lá na frente. Muito legal. Aliás, tem uma campanha que é De Olho nos Olhinhos, encabeçada por Thiago Leifert e Dayana Garbin, por conta da situação que acometeu a filhinha do casal, né? Então, acho que vale a pena ficar de olho mesmo. Esse alerta é importante, porque a criança não fala, né? A gente, quando é muito bebezinho, a gente tem pouca referência, precisa mesmo de um profissional, de preferência oftalmologista mesmo, para acompanhar isso de perto e evitar, né? Quanto mais precoce é o diagnóstico de qualquer situação, sempre maior a chance de cura, acompanha mais de perto. É muito bom. A gente sabe que algumas situações, por exemplo, miopia é genética, tem uma carga genética bastante importante. E a gente vai caminhar para falar das doenças da retina. O que pode acometer a retina que está relacionado, por exemplo, com a miopia? Ótimo. Esse ponto acho que é muito importante, porque o míope, primeiro que a gente está vivendo uma epidemiazinha de miopia, entre as crianças e os jovens, por exposição à tela, isso acentuou muito na pandemia,
Então é importante esse diagnóstico precoce, porque hoje tem alguns métodos utilizados que retardam a progressão da miopia nas crianças, né? Então acho que é legal frisar esse ponto. E em relação a doenças da retina, o míope, o olho do míope, eu estou sem o meu olhinho aqui, mas o olho do míope, o nosso olho, ele tem um formato. O olho do míope ele é mais alongado no comprimento anteroposterior. Então é como se fosse um olho que tem um comprimento axial maior do que um olho não míope, né? Então, como ele é um olho mais alongado, a retina, que é a camada que reveste o olho por dentro, que é onde é formada a imagem, ela costuma ser mais fininha na pessoa que tem miopia. Então, o míope acima de 4 graus, por exemplo, ele tem muito mais chance de desenvolver um descolamento de retina do que uma pessoa que não tem miopia. Então, tem sim doenças da retina relacionadas a grau, por exemplo, uma miopia principalmente alta. Então, uma criança que já desenvolve a miopia desde cedo tem maneiras de tentar evitar o progredir dessa doença, porque conforme o número ali, né, o grau de miopia vai aumentando, maior a chance de acontecer. Pode não acontecer, mas aumentam a chance de acontecer um descolamento de retina, é isso? Sim, perfeito. Tá. Isso mesmo. Legal. E tem doenças da retina que independem de miopia? Tem diversas doenças da retina que independem de grau, né? Estão relacionadas a fatores genéticos, a hábitos de vida, traumas. Tem diversas doenças que não dependem diretamente do grau. E a gente costuma fazer exames para saber se a nossa retina está íntegra, está saudável. Como é isso? Idealmente, quando você vai a uma consulta oftalmológica, eu, por exemplo, eu sempre faço a dilatação da pupila na primeira consulta. Se eu não faço na primeira consulta, eu vou pedir com certeza um exame de mapeamento de retina, porque o exame da retina, ele faz parte do exame oftalmológico. Então, quando você dilata a pupila, você consegue examinar os vasos da retina, o nervo óptico, a área da periferia da retina, a mácula, que é o centro da visão, onde a gente enxerga 90% do que a gente enxerga está nos cones, principalmente nos cones, que são células muito presentes na região da mácula. Então, é importante fazer um exame de fundo de olho durante a consulta oftalmológica. Todo oftalmo faz ou é preciso ser um especialista em retina como você? Não, um oftalmo geral, ele tem, estou falando de uma forma geral, Sim. né? Ele está apto a fazer um exame de fundo de olho. Agora, uma vez que haja uma alteração na retina, aí precisa ser avaliado por um especialista. Perfeito. Vários fatores, então, podem levar. Você falou até de traumas. Então, alguém que pratique um esporte. E não precisa ser profissional, porque hoje a gente vê as pessoas fazendo por lazer, por hobby. Atividades com impacto muito grande, às vezes, na cabeça, né? E isso pode gerar um descolamento. Então, mas você pensa, às vezes, no boxeador, né? Ou num lutador. Aí você fala, mas é o ônus do negócio, né? É engraçado. Mas não necessariamente precisa ser profissional para sofrer com isso. Não. Você vai no ponto, você é impressionante. Segue, eu tenho 2 casos muito curiosos, né, e graves até, e relacionados a isso. Um deles, esse eu já operei há muitos anos, quer dizer, eu acho que foi coisa de 2015, né, mais ou menos, a cirurgia dele, que foi um menino de 24, 23 anos, mais ou menos. Ele estava andando de wakeboard. E ele tinha uma miopia acentuada e ele caiu de rosto na água numa velocidade alta. E esse menino descolou as 2 retinas. Um negócio bem marcante assim na minha vida. Um olho eu consegui tratar com laser e não precisou fazer uma cirurgia, o outro eu tive que operar. Ele ficou bem, mas foi um caso grave e emblemático. E eu tenho um outro caso, também tem alguns, mas eu tenho um outro que é interessante, que é de um professor de jiu-jitsu, faixa preta, e ele
também participou de campeonatos de vale tudo, né? E esse caso até foi engraçado, que eu falei, eu não posso errar, porque senão eu vou apanhar também, né? Adorei. E ele chegou para o exame de rotina, e ao dilatar as pupilas dele, eu vi que ele tinha um início de descolamento de retina em um olho e vários rasgos na retina do outro olho. E eu consegui, fazendo várias sessões de laser, resolver tudo, então não precisou de cirurgia, a visão dele ficou ótima. Mas foram 2 casos bem marcantes nesse sentido, relacionados a esporte, a impacto, então tem que estar atento. E aí não precisou de várias vezes, uma vez foi suficiente para ter esse descolamento, né? Você pensa no lutador que anos sofrendo aquele impacto, né? Então progressivamente aquilo poderia ir aumentando, e no caso desse, por exemplo, num esporte que ele fez do final de semana, poderia ser capaz de, numa única vez, provocar o descolamento. Do descolamento de retina, a gente vai falar da cirurgia. Dizem que o pós-operatório é complicado. A gente vai falar sobre isso, o que tem de mais moderno hoje, porque às vezes a gente fica muito ligado a como era há pouco tempo atrás e não consegue entender como é hoje. Claro, é uma cirurgia que, se a gente puder evitar, a gente vai, né? Ninguém quer passar por essa cirurgia. Mas tem uma outra situação que acomete ali as estruturas que estão coladas na retina, que são muito frequentes. Por exemplo, as famosas moscas volantes. Muita gente convive numa boa com elas. Quando aumenta, chama atenção, e vocês falam pra gente ir ao médico. Então, quando percebeu uma diferença, notou ali, as mosquinhas aumentaram, né? Essa família aí aumentou. Tem gente que fala que são aranhinhas, né? Enfim, queria que você comentasse sobre as moscas volantes e se elas poderiam... Porque elas podem também estar ligadas à miopia, mas tem gente que não tem miopia, ou que tem miopia com grau baixinho e tem mosca volante. Sim. Muito bem colocado, né? Mosca volante é um sintoma muito frequente na população, e a mosca volante em si, ela não eu não posso chamá-la de uma doença, assim, ela é uma condição bem frequente, muito relacionada, algumas vezes com uma cinerese, uma liquefação do vítreo, que é o gel que preenche o olho por dentro. Então, essas pessoas, elas começam a ter pequenas condensações desse gel vítreo, e isso já é suficiente para gerar algumas sombras na retina, quando as pessoas saem em algum lugar mais iluminado, olham numa parede mais clara. Então, é um sintoma bem frequente, e não necessariamente é uma doença. Então, é uma coisa que a gente teve o sintoma, é importante fazer o exame. Por quê? Porque a mosca volante, apesar dela 90% das vezes ser um sintoma totalmente bonzinho, benigno, ele pode ser o início de um descolamento de retina. Então, como nesse início muitas vezes não dá para diferenciar, é muito importante, tendo a mosca volante, fazer o exame de mapeamento de retina. É super importante. Existe algum motivo para esse vítreo, né? Então, sei lá, é uma geleinha, não sei qual é a textura disso, dela ir se modificando, é hábito de vida, alimentação, cigarro, alguma coisa nesse sentido? Olha, o vítreo, ele tem uma liquefação ele é muito formado por água, 90% do vítreo, aí tem colágeno, proteínas, tem algumas outras substâncias. E a tendência do vítreo é ele ir, com o passar do tempo, se liquefazendo de uma certa forma e se soltando da retina, que é essa camada sensorial que reveste o globo ocular por dentro. Então, conforme ele vai se soltando, isso vai acontecer em 85% da população. Quando ele vai se soltando e vai se liquefazendo, ele vai formar essas condensações e vai, muito possivelmente, gerar as mosquinhas volantes. Então, é um sintoma muito frequente por um processo natural do vítreo mesmo. O míope, ele vai ter isso mais frequentemente e mais cedo também, né? E você tem que observar o paciente e fazer um bom mapeamento de retina nessa fase, principalmente quando acontece de uma forma mais aguda, para ver se está sendo um processo saudável ou eventualmente patológico. Porque tem pessoas que têm o vítreo mais aderido em algumas áreas da retina. E é aí que acontece, aí que mora o perigo, né? Então,
o vítreo ele vai se soltando e nessas pequenas áreas ele fica mais grudadinho e pode fazer um rasgo na retina, uma rotura na retina. E a partir daí, o líquido do próprio vítreo pode entrar por esse rasgo e causar um descolamento de retina. Então é esse ponto que a gente tem que tomar o maior cuidado e fazer um diagnóstico precoce. Porque as roturas a gente consegue tratar com laser, por exemplo, não precisa de cirurgia, né? E o paciente, de uma forma não invasiva, fica tratado e resolve. Então, se você notasse essas pequenas áreas que estão mais aderidas ali da retina, você já poderia trabalhar antes de virar um buraquinho? Ou como que funciona aí? Dá para agir antes de acontecer? Olha, boa pergunta. Na verdade, fazendo um bom mapeamento, a gente consegue identificar as áreas propensas a causarem um rasgo na retina. Então, tem pacientes que têm algumas degenerações, e de novo o míope ele é campeão aí de incidência, né? E tem umas áreas na retina, pode acontecer na população em geral, mais frequente no míope, que tem degenerações, ou seja, tem uma que é bem conhecida, que é a degeneração em látice, que ela forma como se fosse, ela tem um formato de treliça, como se fosse joguinhos da velha, que ficam na periferia da retina. E essa é uma lesão bem peculiar, que você tem que olhar e se o paciente tiver qualquer sintoma, tem que fazer laser, nesse caso, para prevenir um descolamento de retina. E se for um paciente jovem, ativo, que pratica arte marcial, eu vou fazer mesmo sem ter sintoma. E você já trata profilaticamente. Agora, um olho míope, cujo grau foi corrigido através de cirurgia, ele continua sendo um olho míope, propenso a ter tudo aquilo que a gente está falando, apesar da pessoa não precisar mais dos óculos? Com certeza, porque a cirurgia de grau, a cirurgia refrativa, ela é feita na córnea. Então, através de um laser na córnea, nós fazemos essa mudança da curvatura da córnea e corrige o grau. Mas a retina não sabe disso. A retina ela continua sendo uma retina miópica. Então, o mapeamento continua sendo... Aliás, antes e depois da cirurgia, é fundamental fazer um ótimo mapeamento de retina. E aí tá um momento que às vezes o pessoal come bola, né? Porque aí não precisa mais de óculos, né? Porque as cirurgias hoje cada vez mais avançadas. A pessoa fica ótima e ela não vai ver nunca mais. Ela acha, se fizer muito cedo, depois dos 40 sempre vai visitar o oftalmo, né? Mas dependendo ali do momento, acha que não precisa mais. Fiquei a vida inteira acompanhando de pertinho, agora pronto, aposentei meus óculos, não preciso mais. Não é assim. Sem dúvida, você falou perfeito, foi corretíssimo o que você colocou. Tem que continuar o exame, no mínimo anual, se não tiver nenhum sintoma, né? Muito legal. A partir do momento que tem sintoma, aí já... Por isso que o ideal, né? Teve o sintoma, tem que marcar. O ideal é a gente ter um oftalmo que já conheça a nossa história também, né? Já sabe se você tem alguma patologia ou uma condição, como é que tá progredindo ou não, né? Como é que avança ou como é que você conseguiu barrar aquilo. O ideal, no mundo ideal, cada um também tem um médico oftalmologista, né? Sim. Eu tenho pacientes que eu conheço a história de vida, cada condição de saúde dele e da família toda, né? Então isso ajuda muito a você fazer um diagnóstico precoce de alguma coisa, e acho que isso é muito válido, sim. Um descolamento de retina, ele é sempre algo que chama muita atenção, a pessoa vai perder uma parte da visão considerável, que ela vai sentir a diferença, porque o nosso cérebro, o nosso corpo se adapta, né? O corpo e o cérebro se adaptam com uma facilidade a tudo, que a minha questão é sempre assim, acometer um olho só, porque eu acho que pode acometer só um dos olhos, né? O outro olho compensa, às vezes não foi no seu olho dominante. E quanto que a gente vai perceber? A gente fica checando um olho e o outro, né? Para saber como é que tá a nossa visão. Não é assim que a gente costuma fazer, né? Queria que você falasse sobre isso, que o nosso corpo é tão perfeito. Mas, às vezes, essa questão pode nos atrapalhar, não buscar. Porque tempo deve ser vida também para a saúde ocular, né? Sem dúvida, você mandou um olho dominante. Olha o nível de conhecimento da Denise, eu fico impressionado. Obrigada. E realmente, é isso que você falou. Eu tenho caso até, eu gosto de citar casos meus, porque acho que ilustra até melhor. Eu tenho uma paciente de
Ela tem em torno de uns 50 anos, mais ou menos, e ela chegou com uma queixa meio súbita de um embaçamento da visão. E na ocasião do exame eu fiz o diagnóstico de um descolamento de retina. Porém, eu falei para ela, olha, o aspecto do seu descolamento de retina, ele é um aspecto crônico. Ou seja, ela já devia ter isso há meses ou anos até. E só que ela notou porque ele avançou no centro da visão. Então ela notou. Então, é o que você falou, ele pode algumas vezes ser silencioso. No geral, quando ele é mais agudo, ele dá os sintomas das moscas volantes de uma forma súbita, e aí tem gente que vê teias de aranha, outros desenhos, né? E também flashes luminosos podem aparecer. Então, conforme a pessoa movimenta os olhos, ela vê raios de luz, flashes luminosos que são mais notados até em ambiente mais escuro, mas são sintomas mais agudos. Esse descolamento mais agudo costuma dar um sintoma mais evidente e o paciente te procura com mais facilidade. Porém, tem alguns casos, que nem o dessa paciente, que era um descolamento inferior, que ele foi progredindo mais lentamente e ele pode ser silencioso. Eventualmente pode ser silencioso. Você perde tempo de recuperar isso, na verdade, né? Porque ela vai perceber quando já estiver muito avançado. Exato. Tá, precisou fazer uma intervenção e é cirúrgica. Como chama essa cirurgia? Quando existe um descolamento de retina, e falei, e vou deixar a palavra com você, se pode acontecer igualmente nos dois olhos, ou costuma acontecer, mesmo quando acomete os dois, de maneira heterogênea, né? Então, que não vai no mesmo passo para os dois lados, os dois olhos. Como é que escolhe? Opera um primeiro, opera o outro depois? Como funciona essa questão das escolhas? Opera o que está melhor, o que está pior? Olha, então assim, só para dar um geralzinho nisso, eu acho que é importante colocar que tem alguns tipos de descolamento de retina e nem todos são cirúrgicos. A gente tem basicamente, aí eu vou falar de 3 tipos. O descolamento exudativo, que ele talvez não seja o mais comum, ou não é o mais comum, talvez seja o menos comum, e ele não é um descolamento cirúrgico. Geralmente ele está associado a outras condições, principalmente inflamatórias, como uveites. Eu vou colocar aqui uma toxoplasmose, que é uma coisa bem conhecida pelo brasileiro, né? Então, uveites são inflamações intraoculares, às vezes causadas por patógenos, como no caso da toxoplasmose, ou não, ou condições inflamatórias do próprio organismo, mas que podem formar um tipo de descolamento que a gente não trata cirurgicamente. A gente trata a condição de base, a inflamação, a uveite, são às vezes casos relacionados a artrite, a doença sistema lúpus, etc. Uma série de coisas, sífilis, tuberculose, aí vai longe o negócio. Mas esse não é um descolamento cirúrgico, você trata a doença do paciente, muitas vezes junto com um reumatologista, um infectologista, com outros profissionais. E tem os tipos que, em geral, são cirúrgicos, que, por exemplo, o tracional, o descolamento de retina tracional, e esse está relacionado a outras doenças como diabetes, por exemplo. Então, esse é um tipo que, muitas vezes, ele é cirúrgico e algumas outras tantas, ele é bilateral. Ele acontece nos dois olhos. E aí você tem que ter uma sensibilidade de ver qual olho você vai fazer a intervenção, uma cirurgia delicada, então ver qual o potencial de visão, qual o melhor olho do paciente, qual olho piorou primeiro, piorou por último, tem que ter várias características, se é uma doença que está controlada, no caso de um diabetes, por exemplo. Então são vários parâmetros que você tem que olhar atentamente para decidir se vale a pena operar e qual olho você vai mexer. Isso no caso de um descolamento de retina tracional, por exemplo, por diabetes ou por outras doenças como uma hipertensão descontrolada, uma trombose de vasos da retina. Então aí elas podem levar a esse tipo de descolamento, que é um descolamento delicado, que é o descolamento tracional da retina. E o mais comum, talvez, que é o do míope, que é o do rasgo, tudo que a gente falou antes, acho que é relacionado a esse tipo de descolamento que vem do regmatogênico. Esse prefixo, na verdade, ele é associado ao rasgo. Então, descolamento
de retina regmatogênico, que é o do míope, os casos que a gente comentou até agora, eles são relacionados obrigatoriamente precisa ter um rasgo, uma rotura, um buraco na retina. E esses casos, muitas vezes, graças a Deus, até eles são unilaterais. Mas o olho contralateral, ele tem que ser muito bem examinado. Porque uma pessoa que fez um descolamento de retina em um olho, ele vai ter muito mais chance do que a população em geral de fazer o descolamento no outro olho. E aí sim, esse caso... Aí, se você quer entrar um pouquinho em tratamento, sim, a gente entra também. Tá. Porque como é que vai tratar? Então, pode cirurgicamente e... Quando você falou que tem casos que não são cirúrgicos, como é que faz? Sim, sim. Bom, eu vou deixar agora, acho que o foco mais no regmatogênico, que é o descolamento mais comum, do míope e tudo isso. Então, esses casos que ocorrem, em geral, de uma forma mais aguda, mas como eu falei da minha paciente, podem acontecer de uma forma crônica eventualmente, eles, em geral, você tem que atuar ativamente para tratar esse descolamento. Quando a gente pega ele numa fase muito inicial, algumas vezes eu consigo, através de um laser, uma fotocoagulação a laser, fazer uma barreira de laser ao redor desse descolamento. Eu acompanho alguns pacientes que eu tenho, que eu consegui fazer esse laser, eles estão super bem, porque o descolamento ficou lá, quietinho, cercado por laser, e o paciente tem uma vida normal. Então, mas isso são casos que você tem que examinar esse paciente e conseguir detectar de uma forma bem precoce e fazer o laser. Casos mais avançados, aí você já tem que fazer algum outro tipo de intervenção. Aí são algumas que podem ser feitas. Desde a introdução de um gás dentro do olho, que chama retinopexia pneumática, que através de um gás você faz a injeção do gás intraocular, e esse gás ele desloca o descolamento de retina e faz ele regredindo através de um processo mecânico ali, e você consegue, durante esse deslocamento do líquido que está embaixo da retina, fazer o laser e aí segurar. Então essa é a retinopexia pneumática. Tem outros procedimentos que a gente faz só a passagem de uma faixa de silicone em volta do olho, que aí já é a introflexão escleral, que chama. Então já é uma cirurgia, são para casos bem selecionados também. E tem a cirurgia que é a vitrectomia. Na vitrectomia a gente remove o vilão da história, que é o vítreo, e já quando fazemos essa remoção do vítreo, nós já fazemos a drenagem do líquido que está embaixo da retina, do líquido subretiniano, o colamento, entre aspas, dessa retina, e já o endolaser, que é um laser aplicado diretamente na retina no intraoperatório. É uma cirurgia de maior porte, mas que muitas vezes a gente consegue excelentes resultados também. Como se a retina fosse um tapete, você vai reposicionar esse tapete, é isso? Eu acho que é uma bela analogia. Tá. E por que falam tanto do pós-operatório? É principalmente dessa vitrectomia, desse tipo de cirurgia ou não? Do gás também. Ou do gás. Porque quando nós fazemos a vitrectomia, por exemplo, a gente faz a remoção do vítreo, trata a retina, muitas vezes faz o laser, tira membranas que podem estar ajudando essa retina a descolar. A gente faz uma série de tratamentos ali locais. E ao finalizar o procedimento, muitas vezes nós temos que deixar alguma substância no lugar desse vítreo. Então aí que está a questão do pós. Porque quando você faz a vitrectomia com a remoção do vítreo, você tem algumas opções. Uma delas é deixar com soro. O soro no lugar do vítreo, ele vai ficar super bem e ele vai se homogeneizando com o humor aquoso, o líquido que é produzido dentro do olho, e isso daí fica ótimo, o paciente fica sensacional, não tem nenhum problema de você substituir o vítreo. E algumas outras vezes você não consegue deixar com o soro, então você tem que deixar com ar, você tem que deixar com gás, que são substitutos vítreos que vão segurar essa retina no lugar por mais tempo. Por exemplo, o tempo do laser fazer efeito, do laser
ter uma cicatrização completa. Então o laser ele leva alguns dias para ele cicatrizar e realmente fazer o papel dele na retina. E durante esse tempo, a gente muitas vezes tem que lançar a mão de deixar esse olho com ar ou com gás, ou algumas vezes com óleo de silicone, que já é uma substância já mais que tem uma propriedade de tamponamento da retina mais prolongada. Então, acho que o pós está muito relacionado com isso. Muitas vezes, quando a gente deixa com gás, por exemplo, a gente tem que pedir para o paciente ficar no face down, que é o rosto totalmente virado para baixo mesmo. Às vezes eu tenho pacientes que alugam macas de massagem na internet, cadeiras para ficar com o rosto e ficar com o face down mesmo, que é o rosto bem para baixo. Acho que isso que é a parte mais chata, digamos, do pós-operatório de retina, mas não são todos os casos. E é por um período? Por um período, tá. Por um período. Até conseguir cicatrizar. Isso, em geral, alguns dias, né, do pós-operatório. Tendo feito qualquer tipo dessas intervenções, desses procedimentos aí para tentar colocar de volta ali a retina no lugar, a vida da pessoa precisa mudar se ela tiver Ai, doutor, eu adoro fazer wakeboard. E aí, às vezes, nem foi por isso que aconteceu o descolamento, como o caso que você contou, mas você tá sujeito ali, né? Acontecer, eu ando muito a cavalo, ou faço algum outro tipo de esporte, uma luta. Precisa mudar alguma coisa na rotina da pessoa? Olha, você tá já colocando um pós-operatório mais tardio. Mais tardio, isso. Para voltar à rotina normal. Aí eu acho que um ponto... A ideia, sim, é que a pessoa possa voltar a uma vida normal, fazer qualquer coisa, que não tenha nenhum problema, né? Nenhuma limitação, nenhuma restrição. E aí eu gosto até eu lembro da minha história pessoal, que eu tive uma cirurgia muito grande na coluna em 2017. Um abraço, um beijo para o meu neurocirurgião gênio, Dr. Alberto Capel, que é um gênio, precisa vir aqui também Por favor. Dia, é genial. E depois da minha cirurgia, foi uma cirurgia de 12 horas, que eu fiquei com um dreno de tórax, sonda, fiquei internado 8 dias, foi uma cirurgia bem grande mesmo. De médico a paciente. De médico a paciente. E eu lembro que no pós-operatório, depois de alguns meses de cirurgia, eu falei, doutor Capel, eu chamo ele de gênio, eu falei, gênio, qual que é a restrição a partir de agora, né? Do jeito que tá, do jeito que a minha coluna tá hoje, minha medula, porque foi uma coisa meio alta, foi uma coisa meio séria. Ele olhou para mim e falou assim, olha, agora você não pode só tomar tiro, o resto você pode fazer. Então eu dei muita risada e eu achei sensacional. E ele, como sempre, genial. E, ou seja, vida normal. E a minha expectativa em relação aos pacientes de descolamento de retina, a não ser o altíssimo míope. O altíssimo míope eu já falo, olha, vamos evitar o bungee jump, o box, né? Vamos tentar. O wake é um negócio assim... Depois daquele caso emblemático, eu fiquei bem com uma pulga atrás da orelha, porque ocorre uma desaceleração muito abrupta numa queda, né? Então, coisas assim, se puder evitar, é legal. Mas a gente não vai restringir o paciente que foi bem tratado, que está tendo uma evolução fantástica depois de essas semanas dos pós-operatórios mais recentes. Depois ele vai ter uma vida normal, talvez com alguma restrição pontual, vai. Eu acho que naturalmente a pessoa que já passou por uma situação dessa acaba ficando um pouquinho mais cautelosa, né? Não sei, de repente fica um pouquinho mais cautelosa naturalmente. Mas não que fosse uma imposição a menos, né? Então, a não ser o alto míope que já tem uma condição diferenciada e está mais suscetível, então, a ter esses descolamentos. Mas uma vez que a pessoa teve um descolamento, vou tirar aqui o alto míope, porque a gente já sabe que ele está sempre mais sujeito. Ele é mais delicado. Não era um alto míope, ele teve um descolamento de retina, fez o tratamento, tá ótimo. Comparado à população geral, ele tá um pouquinho ali mais suscetível ou não? Não, depende do caso. Tá. Dependendo do caso, do tratamento como foi realizado, ele vai estar
apto a fazer qualquer tipo de atividade, como a população geral. Academia, jogos, vôlei, qualquer coisa. É claro que uma pessoa que toma uma bolada de squash no olho, né, pode ser míope, pode não ser míope, pode ser uma lesão gravíssima, independente do que for. Então, acho que aí é liberar para a vida normal mesmo, é a ideia, né? Tá. Vamos passar agora de retina para falar de catarata. Será que dá para dizer, se eu estiver errada, por favor, se me corrija, mas se todo mundo viver tempo suficiente, catarata é um problema que a gente vai ter que lidar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que catarata é um sinal de que a pessoa tá vivendo uma vida boa, né? E claro que aí a gente vai colocar doenças que levam a catarata mais precoce, e o diabetes é uma delas, somente quando não controlada. Mas toda pessoa que passar aí dos seus 60, 65, 70 anos vai ter algum grau de catarata, né? E o que é a catarata? Você explicou pra gente, então, onde é que da retina, o que é tratado quando o míope vai para a cirurgia, então, que é ali na córnea, né? Em que região que tá essa parte onde se forma a catarata? Ai, meu olhinho. A gente vai colocar os vídeos, Vamos. A catarata, então, nós temos a córnea, que é o vidrinho transparente na frente do olho, essa é a córnea, que é a primeira lente do olho, é a córnea, né? E aí nós temos a parte colorida do olho, que é a íris, tem a pupila, que é a menina do olho, logo atrás da pupila, da íris, tá o cristalino. O cristalino, que seria, teoricamente, a segunda lente aí do olho, é a lente natural do olho. O cristalino, é a lente natural do olho. Então, nessa estrutura, que é o cristalino, começa a ver, e aí tem vários tipos de catarata também, uma opacificação dessa lente. Isso é a catarata, é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural do olho. A catarata pode ser, inclusive, congênita, então um bebê pode ter catarata, por isso que a gente falou da importância do teste do olhinho, que é feito na maternidade, é um exame de triagem, e aí, a partir daí, você já pode ter um diagnóstico, se for o caso. Não é o mais comum, graças a Deus. O mais comum é catarata relacionado à idade ou a condições, né, de doença, como diabetes, que podem levar a uma catarata mais precoce. Falando em precoce, né? Até quantos anos, assim, você fala, isso é precoce? Passou dos 60, não é mais precoce? Acredito que é um bom parâmetro. A catarata congênita é uma doença grave, né? Que ela tem que ser detectada muito precocemente e prontamente tratada, senão a criança vai ficar com uma perda visual muito grave e irreversível. Então, ela tem que ser prontamente tratada, uma condição um pouco diferente, muitas vezes relacionadas a um pré-natal não muito bem feito, a doenças infecciosas da mãe, então uma série de coisas ali, né, que podem estar envolvidas. E tem a catarata precoce. Eu tenho operado pacientes com 30, com 25 anos, que têm um histórico familiar. Muitos desses casos são pacientes com diabetes, né? Então, diabetes ela é uma doença que ela realmente predispõe a uma catarata precoce. Alguns estudos falam que para o diagnóstico do diabetes, 7 anos são necessários muitas vezes, né? Então, na verdade, a pessoa já está com a doença ali há um tempo, mas não teve o diagnóstico e aí o corpo todo vai sofrendo, né? Então, a parte da saúde ocular também, né? Muita gente que fica ali no que se chama pré-diabetes também, sem tomar uma atitude para tentar reverter esse passo aí, né? Então, podem ser fatores, mas chama bastante atenção essa idade, né? 20 e poucos, 30 anos, então muito jovem, né? Se com 50 já chama atenção, poxa, hoje as pessoas com 60 anos a gente chama de idoso, mas hoje a gente abriu até uma nova classificação, que é o super idoso, né? Os 80 mais, então é esperar, essas pessoas estão muito bem e elas querem continuar muito bem. Então, quem é que dita o momento cirúrgico ali da catarata? Quem acompanha pelo menos anualmente, né, faz uma rotina de saúde ocular muito bem feita, pode pegar algo inicial e que ainda não é cirúrgico, mas e se for um motorista, e se for um piloto de avião, como é isso? Sim, eu acho que é um excelente ponto que você tocou, o momento ideal para operar.
E a profissão realmente é um fator importante. Um motorista, um piloto de avião, ele vai perceber que alguma coisa não está indo bem de uma forma mais precoce. Ele fala, puxa, mas o farol dos carros que eu enxergava, hoje eles estão mais borrados. Então ele percebe isso de uma forma precoce. Mas de uma maneira geral, a catarata ela é bilateral, a grande maioria das vezes, e ela é insidiosa, e ela vai progredindo a maioria das vezes de uma forma lenta, então a pessoa tem dificuldade de perceber. O grau muitas vezes vai alterando, a pessoa que não era míope se torna míope, por exemplo, ou o grau varia numa fase da vida que não era para variar. Às vezes ela começa a ter dificuldade de pequenas coisas dentro de casa, ou as cores vão ficando diferentes, e não é tão fácil perceber, até pelo fato dela ser bilateral em muitos dos casos, né? E hoje em dia a gente faz o diagnóstico precoce e o tratamento também mais precoce. Porque quando a gente faz esse diagnóstico e já trata, a recuperação do paciente é muito rápida. E hoje a gente consegue tratar o grau do paciente também com a cirurgia. Isso é fantástico. Fantástico. Às vezes é alguém que não operou, não teve essa oportunidade, não pensou nisso. E aí, quando chega o momento de operar a catarata, já vai operar. Ele também quer resolver aquilo que ele não resolveu antes, né? Dá para fazer hoje? Olha, então vou te contar 2 casinhos. Os 2 foram recentes. Eu tenho uma paciente de 40 e... nem não tem 50 anos, e ela tinha 27 graus de miopia. Essa foi também uma paciente que me chamou a atenção recentemente, e ela se queixava muito, e eu não queria mexer naquele olho, porque o olho de 27 graus de miopia, ele é um vespeiro, você tem que olhar ele com muito cuidado, muita cautela antes de decidir fazer um procedimento. E um procedimento a laser na córnea não é indicado para esse tipo de miopia, ele não vai conseguir nunca corrigir isso, né? E aí talvez não vale a pena submeter o paciente, e a correção pode ser pequena, né? Isso. Ele vai precisar ainda de muito grau. Exatamente. E ela começou a fazer uma pequena catarata no eixo visual, que é uma catarata até mais comum no míope, que chama subcapsular, que é comum em alguns casos, quem toma corticoide, tem uma série de coisas, mas o míope às vezes ele faz precoce essa catarata. E ela fez, e a hora que ela começou a fazer, eu falei, olha, é a justificativa que você queria, tá aqui, vamos fazer, vamos. E hoje ela não ficou com meio de miopia, acho que ela ficou com meio em um olho e coisa de 0,25 no outro, tá felizaça, ficou sem óculos e tá super feliz, super bem. E esse foi um caso emblemático. Eu tive também um outro paciente acima de 28 graus, que eu fiz acho que há uns 2 anos, que também eu fiquei observando um tempo, a catarata começou a atrapalhar, eu falei, olha, aí acho que tá legal a gente indicar, ele tá super bem, ficou ótimo. Também ele mora em Santos, vem comigo todo ano e tá super bem também. Então para tratar a catarata, você faz a substituição dessa lente que é o cristalino. E aí, para quem tem alguma outra situação, então um míope, por exemplo, você poderia não só colocar uma lente, mas colocar uma lente com esse grau. Exatamente isso. Quando a gente faz a cirurgia de catarata, através de microincisões, a gente acessa o conteúdo do cristalino que está com algum grau de opacidade e faz a remoção desse conteúdo, e a gente deixa uma estrutura que chama saco capsular, que é exatamente esse saco que envolve o cristalino, chama saco capsular essa estrutura. E dentro dessa estrutura, através de injetores e microincisões, e muitas vezes não, hoje não damos ponto nessa cirurgia, são microincisões realmente. Nós introduzimos um injetor e uma lente intraocular que vai ocupar o espaço do cristalino, a lente natural do olho que foi removida, e essa lente, através de exames que fazemos no pré-operatório e as tecnologias hoje que são que avançaram muito recentemente em relação às lentes intraoculares, a gente faz a correção do grau. E hoje a gente consegue corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e até o grau de perto. Isso que é depois dos 40 também dá para corrigir? Sim, maravilha. Nem sempre foi assim, né? Não, isso aí... É recente. Coisa mais recente. Porque o automíope, às vezes nem precisa ser tão automíope assim, mas não é todo mundo que é míope que pode operar a miopia.
Tem uma condição da córnea, então como você vai mexer na córnea, ela não pode ser muito fina, acho que deixa um risco, coloca um risco aí maior. Então, na verdade, é uma coisa que veio para solucionar problemas que as pessoas queriam operar, não poderiam, porque era contraindicada a cirurgia. E olha que a gente já passou por várias modernizações tecnológicas, né? E tem gente que mesmo assim não pode se submeter. Às vezes o médico não recomenda que se submeta à cirurgia, mas na hora de fazer, então, a substituição do cristalino, quando a pessoa tem catarata, daria para fazer. Isso aí, você falou perfeito. E substituir o cristalino, não tem mais catarata. A pessoa pode viver mais 50 anos. Pode viver mais 100 anos. Não vai ter mais catarata. Tá. Agora, você falou da condição que pode ser bilateral. Só um detalhe, desculpa. Tem uma coisa que chama catarata secundária, que dá uma confundidinha às vezes nos pacientes, que é eventualmente, hoje menos, mas também é super tranquilo de resolver. Existe uma coisa que chama opacidade de cápsula, que pode dar em alguns pacientes depois de algum tempo da cirurgia de catarata. Mas isso através de um procedimento a laser, que é o YAG laser, que a gente faz muito lá na clínica, no Hospital Saúde dos Olhos, e é um procedimento ambulatorial e você resolve isso e a visão do paciente melhora absurdamente em casos que aconteça isso, mas não é que voltou a catarata, na verdade. Perfeito. Só para esclarecer. Perfeito. E eu ia te perguntar justamente isso, porque tem casos, e aconteceu até com minha avó paterna, já tinha operado a catarata e ela viveu muito tempo depois de ter operado catarata, né? Então aconteceu essa opacidade, foi lá, fez um tratamento, sanou o problema. Então, assim, pode acontecer? Pode. Hoje a gente tem pessoas que operaram catarata faz tempo e continuam vivas e bem. Então, assim, também a técnica podia ser diferente, talvez a lente, não sei, diferente, mas corrige com essa tecnologia de laser. Sim, a catarata secundária com laser. Mas hoje é menos frequente do que antigamente. Tá. Então talvez você tenha mais esses casinhos que já foram operados há um tempo. Tem, isso é uma coisa que às vezes pode fazer, isso é uma coisa meio que do organismo e a gente não tem muito como prever. Claro que a gente usa na técnica da cirurgia métodos para minimizar isso, mas também é uma coisa super simples, é uma coisa que a gente faz ambulatorial. Tá, importante é continuar indo. Fazer a rotina oftalmológica justamente para checar tudo isso, né? Fez a cirurgia de catarata, tem nos 2 olhos, opera os 2 ao mesmo tempo? Opera um de cada vez? E quando opera um de cada vez, quanto tempo você pede de distância de um olho para o outro? Boa, bem colocado. Isso aí, no mundo, não tem um consenso, né? Eu vou te falar o que eu costumo fazer. Diferente de uma cirurgia de grau, onde os 2 olhos podem ser operados no mesmo momento, por ser uma cirurgia intraocular, a cirurgia de catarata é uma cirurgia intraocular. Então, por esse fato, eu prefiro fazer em dias separados. Eu acho que eu prefiro observar essa recuperação inicial do paciente, às vezes até dar uma checadinha no grau, ver como é que ficou, se está chegando naquilo que a gente planejou, que geralmente a gente atinge o planejado, e programar o segundo olho, em geral, para 1 a 2 semanas de diferença. Eu gosto de fazer assim. Então, eu não faço catarata no mesmo dia. Recupera um olho primeiro, opera o que progrediu mais, a catarata que está mais... a catarata que está mais avançada primeiro, sim, ou não? Em geral, sim. Tá. Claro, tem casos especiais que a gente pode mudar esse planejamento, mas, em geral, é dessa forma. Eu te perguntei, você falou da questão da profissão, então qual é a função dessa pessoa na sociedade, né? E o quanto isso atrapalha. Então pode ser uma catarata bem inicial, que já vai necessitar uma cirurgia, e pode ser que a pessoa nem tenha procurado ainda um oftalmo, já tenha ali uma catarata mais avançada, e quando procura, já está mais avançada. Eu quero entender se quanto mais essa catarata progride, mais duro fica esse cristalino, então fica uma catarata mais dura e por isso atrapalha, piora a questão cirúrgica. É uma questão ali que vai dificultar para o cirurgião? Sim, excelente ponto, muito importante. Primeiro, eu até queria falar, teve um estudo publicado britânico que mostrou a vantagem de você ser operado por catarata. Então, em relação à população em geral, o paciente que faz a cirurgia de catarata, ele tem uma melhora até
da autoestima, da qualidade de vida, isso pode prolongar a vida do paciente. Ele não vai cair, ele vai cair menos, né? O paciente mais idoso, então isso acho que é legal de falar também. E sim, temos casos que a gente pega com uma catarata muito mais avançada. E a cirurgia, a técnica cirúrgica para uma catarata mais avançada, ela é uma técnica mais apurada, e o próprio equipamento, ele vai dispersar mais energia. Então o olho ele pode ter uma recuperação um pouco mais lenta, ele pode inflamar um pouco mais. Então hoje, com a tecnologia que a gente tem de equipamentos, de lentes, de exames pré-operatórios, nós costumamos indicar essa cirurgia de uma forma bem mais precoce hoje em dia. Acho que é um belo ponto que você colocou. E sendo precoce, dá para programar, dá para planejar essa cirurgia, né? Então dá para chamar de cirurgia eletiva. Sim. E você vai planejar qual é o melhor momento, se a pessoa vai pegar férias, se a pessoa vai conseguir fazer um trabalho mais de casa, consegue se organizar para fazer isso. Sim, belo ponto. Em geral, é uma cirurgia eletiva, a não ser raros casos que eu tive até um paciente também, parente de grandes amigos, que ele veio com uma catarata que a gente estava acompanhando e programando para operar de uma forma eletiva, e ele foi uma coisa até não frequente que aconteceu, que ele teve uma progressão muito rápida. E em coisa de um mês, a catarata dele progrediu e a gente teve que operar meio que antecipar. Ele falou, nossa, eu parei de enxergar, e realmente a catarata pegou o eixo da visão, ele parou de enxergar, diminuiu muito a visão e eu tive que fazer de uma forma mais rápida. Mas isso é exceção. De uma forma geral, é uma cirurgia que dá para programar, conversar, ver a melhor data para o paciente e fazer de uma forma eletiva. Legal. Tirando o trauma, né? Trauma é diferente. Trauma sempre é diferente, né? Trauma é diferente. Se for uma catarata traumática, muitas vezes a gente tem que fazer uma abordagem mais precoce. Então, assim como a gente falou de um descolamento de retina, que pode ser por trauma, um trauma também pode provocar uma catarata. Assim, o trauma, ele pode ele pode provocar, na verdade, diversas lesões no globo, desde coisas mais simples e superficiais até coisas extremamente complexas, né? E uma catarata traumática, ela é um caso diferente. Ela não é a cirurgia igual da avó, da prima, da tia. Não, é outro caso, mais delicado, tem peculiaridades. Geralmente, algumas são feitas por cirurgião de retina, então elas já são casos mais especiais. Em que ambiente você faz essa cirurgia de catarata? Porque você tem o Hospital Saúde dos Olhos, então vou deixar no final aqui todos os contatos, mas lá no Instagram é @hs.olhos, que é sempre muito bom a gente ter um contato de uma clínica especialista em olhos, né? Porque se você procurar um hospital geral, você até vai ter um oftalmo de stand-by, mas pode demorar um pouquinho para ele chegar, né? Então, de repente, ter ali, tá durante a semana, acontecer alguma coisa, procurar uma estrutura que já tá, né, para ajudar nessa questão ocular, é excelente ter esse contato sempre, né? Então, você opera no hospital, na tua clínica, na tua estrutura, o que você tem lá hoje das especialidades? Atende criança também? Sim, então, nós somos um hospital especializado em oftalmologia. E na verdade, eu sou credenciado para operar em qualquer hospital. Então, se precisar fazer uma cirurgia no Einstein, no Sírio, eu vou fazer. Eu sou credenciado em todos os hospitais. Mas lá, hoje, nós temos uma estrutura totalmente especializada em oftalmologia clínica e cirúrgica. Sim, temos criança, atendimento infantil, do idoso. Atendemos todas as áreas de oftalmologia. E temos um centro cirúrgico especializado e voltado só para oftalmologia, desde todos os detalhes, desde a esterilização, a salas cirúrgicas adaptadas, microscópio cirúrgico de altíssima tecnologia, equipamentos cirúrgicos que tem nos melhores hospitais do mundo. Então a gente está super bem equipado e servido nesse quesito, porque a oftalmologia ela é uma especialidade que depende também da tecnologia, não só da
da nossa experiência, claro, e especialização contínua, mas da tecnologia. E a gente, quanto a isso, a gente está sempre atualizado e cada vez mais no top, assim, que tem. Cirurgia da catarata, opera e vai para casa no mesmo dia. Sim. Em geral, a anestesia que eu costumo usar numa cirurgia de catarata é uma anestesia tópica com colírio, então não tem picada, não tem nada, só que é feita uma sedação na veia. Então a gente solicita os exames pré-operatórios sempre, em geral uma avaliação do cardiologista, para esse paciente vir seguramente preparado, e é feita uma sedação que é leve, mas é o suficiente para o paciente não lembrar e acordar, mas já acabou, e é assim. Por favor, para ficar aquela boa lembrança, sim, né? Dormiu um soninho gostoso, acordou, tá com o problema resolvido. Acabou. Aí às vezes eu até brinco com o paciente e falo, nós vamos começar. Aí ele fala, tá bom. E na verdade, já acabou. A gente faz bastante isso. Legal, muito legal. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor. E é muito importante, então, para você ficar de olho, tirar sua dúvida, né? É importante ter sempre um profissional de referência. Eu falo que o ideal é a gente ter um especialista para chamar de nosso. Isso é muito importante, de preferência que ele conheça a nossa família, tem questões que são genéticas, tem um histórico familiar que é importante, conhecer ali qual a rotina, né, os hábitos de vida daquela família, para saber a que ele está mais propenso ou não. Então, vou deixar os contatos aqui, lá no Instagram, @drpaulozantucci, @drpaulozantucci. Tem também o perfil do hospital, que é @hs.olhos, hs.olhos. E o telefone e o WhatsApp para agendamento de consultas, o DDD é 11 9 4590 5951. 11 9 4590 5951. Doutor, eu adorei essa entrevista. Obrigada por ter vindo, uma satisfação te receber aqui. Obrigada por estar comigo nesse momento de transição de carreira. Eu falo que eu conversei até com você, né, antes da gente começar aqui. Eu me sinto como se eu fosse uma médica que a vida inteira trabalhou no consultório ou na clínica de amigos de outras pessoas, né? Eu me sinto abrindo meu próprio consultório. São passos de formiguinha, mas quando a gente faz um trabalho sério, honesto, a gente chega lá. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, viu? Olha, Denise, eu só posso agradecer, é uma honra estar aqui, participar desse momento especial. Você, como sempre, brilhante na sua entrevista, deixa a gente à vontade, faz perguntas inteligentíssimas, pertinentes. Nem passou o tempo, a coisa parece que eu sentei agora aqui, já está acabando. Eu que agradeço, uma honra estar aqui e, olha, parabéns, viu? Excelente, ambiente gostoso, olha, tudo perfeito aqui. Obrigada, viu? A gente tem um parceiro aqui, que é a Empório Magistral, farmácia de manipulação, e a farmácia oferece um mimo para os nossos convidados, então passo aqui as suas mãos e aproveito para agradecer a farmácia de manipulação, a Empório Magistral, por essa parceria desde o nosso primeiro episódio. Então, vou deixar aqui os contatos para solicitar um orçamento. Então, seu médico prescreveu algo manipulado e você quer saber, quer o orçamento, quer tirar dúvida, o lugar ideal é a farmácia de manipulação Empório Magistral. Através do telefone que você liga ou manda mensagem pelo WhatsApp, é 11 5089 5123. 11 5089 5123. Também o perfil do Instagram é @Empório Magistral e tem o site www.emporiomagistral.com.br. É fundamental que a gente tenha sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança, e essa é a minha recomendação para vocês. Agradeço demais a parceria da Empório. Doutor, de novo, obrigada por ter vindo, satisfação te receber aqui, venha sempre. Eu sei que tem muita coisa de saúde ocular pra gente esclarecer as dúvidas. Quando é com a gente é sempre diferente, né? Então, às vezes a gente assiste a uma entrevista, esclarece muitas dúvidas, mas o nosso caso é diferente, né? Então, é muito legal ter a participação. Então, você quer ver o doutor aqui de novo? Então, escreve a sua pergunta que ele volta para responder também. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, é um prazer e obrigado pelo presente. Obrigada.
obrigada. Obrigada a você que escolhe ficar aqui conosco, que participa, interage, curte, compartilha. Para enviar sua mensagem, vai lá no nosso e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. Eu tô no Instagram, @DeniseLu, que é nesse canal aqui, no meu canal do YouTube, que você assiste a todas as entrevistas do Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!